Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma e baixarem o aplicativo que lhes facilita muito a vida. Pois, neste Política Impura começaremos por falar de Portugal e da demissão da Ministra da Saúde. A demissão da Ministra da Saúde está envolvida num nevoeiro que seria necessário explicar muito bem aos portugueses, mas que está muito mal explicado. Muito mal explicado pelo próprio António Costa, que justificou a demissão com um acontecimento trágico da morte de uma senhora, na ocorrência de um parto, morte essa na qual a Ministra e os serviços não tiveram qualquer responsabilidade. Portanto, isto foi, no fundo, um pretexto para a demissão da Ministra, que já vinha sendo exigida não só pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que se tem assumido como líder do principal partido da oposição. Na realidade, o maior partido da oposição ao atual governo está a ser a Ordem dos Médicos, através do seu bastonário, e não propriamente o líder do PSD. O que é que estará por detrás desta demissão? No fundo, também a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa e a incapacidade de António Costa e a falta de convicção de António Costa para sustentar a Ministra. Unanimemente, a Ministra lidou muito bem com a Covid-19. É reconhecido por todos que Portugal foi um caso de grande êxito no combate à Covid-19. Só que ela agora estava a fazer, já foi publicada, uma nova lei de bases do Serviço Nacional de Saúde e essa lei iria ser regulamentada, o que é muito importante. Ora, nesta nova lei de bases, a saúde pública é algo de essencial. E não é isso que Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, pretende. Ele pretende, no fundo, um papel muito maior dos privados, porque os médicos, e ele é um dos médicos que, no fundo, negocia muito na saúde. Os médicos negociantes da saúde, como é o caso dele, esses médicos pretendem que os privados entrem no Serviço Nacional de Saúde, ou criar, em vez do Serviço Nacional de Saúde, um Sistema Nacional de Saúde. Repare-se que a Ministra foi ela que acabou com algumas parcerias público-privadas no domínio da saúde, e isso não lhe é perdoado pelo bastonário da Ordem dos Médicos, nem, de certo modo, pelo Presidente da República. Repare-se que o Presidente da República, quando tomou posse, o primeiro hospital que ele visitou foi um hospital privado da CUF. No ano passado, em 2021, o governo do PS gastou mais 48% em análises no setor privado do que tinha gasto em 2020. Portanto, há uma tentativa no setor privado de tomar conta do mais importante, do Serviço Nacional de Saúde. E isso fez-se refletir nesta demissão, que é uma história muito mal contada. É pena que a verdade não seja dita aos portugueses, e era importante que o fosse dito, e nós não quisemos deixar de dizer essa verdade para que os portugueses reflitam se querem um Sistema Nacional de Saúde caro e dependente, em grande parte, dos negócios privados. Repare-se que, por exemplo, a Brisa vendeu à CUF a sua participação no negócio da saúde, porque é, depois do negócio das armas e mais do que o tráfico de droga, o negócio mais lucrativo do mundo.
É nisto que estamos e não nestas fantasias da morte de uma senhora da qual a Ministra não tem culpa absolutamente nenhuma. E os problemas no Serviço Nacional de Saúde resultam, antes de mais, de uma alteração na contratação de pessoal por parte do Governo, de uma maneira geral, do setor do Estado e das próprias autarquias, do setor público, de um modo geral. A nova lei dos contratos públicos foi altamente prejudicial para os funcionários públicos e é isso que tem afastado os médicos do Serviço Nacional de Saúde, juntamente, obviamente, com remunerações surdas que lhes dão os privados, porque eles cobram muito e, por isso, podem pagar muito bem também aos médicos. Posto isto, falaremos da Ucrânia. A Ucrânia, neste momento, a guerra está num impasse. Zelensky anunciou que, em agosto, lançava uma ofensiva sobre Kherson e, afinal de contas, essa ofensiva não se está a ver grandes resultados dessa ofensiva. Confirma-se aquilo que tínhamos vindo a dizer desde há uns tempos a esta parte, que a ofensiva sobre Kherson iria falhar porque a desproporção de forças é enorme. Apesar da modernização das forças ucranianas por parte da NATO. Simplesmente o número de tropas em confronto é muito desproporcionado e, embora a Rússia tenha, sobretudo, usado material antiquado nesta primeira fase, verificou-se que efetivamente está a usar material muito antiquado. É estranho, por exemplo, a fragilidade que apresenta a Marinha Russa, com o afundamento do navio almirante Moskva e com a incapacidade de ter defesas nos navios russos que evitem que sejam afundados pelas forças ucranianas. Por outro lado, a Força Aérea Russa, pelo menos até agora, não tem demonstrado a eficácia que demonstrou na guerra na Síria, em que derrotou completamente todo o sistema americano de ataques a aviões. Portanto, há uma certa fragilidade dos russos, resultante, segundo os especialistas, de muita corrupção no fabrico de armas e a incapacidade de inovação, embora não nos pareça que essa incapacidade de inovação seja tanta como isso, porque a Rússia ultimamente conseguiu o fabrico de aviões hipersónicos que mais nenhum outro país tem, conseguiu armamento de ponta que nenhum outro mais país tem, mas isso ainda está por testar, nada tem sido posto no terreno de combate e por isso há um certo impasse, porque a verdade é que as forças ucranianas, estando no seu terreno, estando a defender aquilo que é seu, a sua pátria, no fundo, elas têm mais ânimo do que as forças russas, isto para além, obviamente, do material militar russo posto em campo de batalha ser bastante antiquado. Dizem os peritos que quase 700 tanques da Rússia já foram abatidos, o que é algo de elevadíssimo para o número de tanques. A Rússia tem à volta de 7.000, 10% dos tanques russos já foram abatidos nesta guerra. A Europa, por sua vez, está a aproximar-se de um período extremamente difícil. Os russos estão a cortar o gás a vários países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha, e isso vai se refletir na produção industrial alemã. Se os russos continuarem a
fechar a torneira do gás à Alemanha, pois a produção industrial alemã irá sofrer uma enorme queda. A produção industrial alemã ganhou a sua competitividade, sobretudo através do baixo preço do gás russo. Agora, cortado o gás russo, lá se vai a competitividade alemã, lá se vai o crescimento admirável que a Alemanha tinha vindo a ter ao longo destes anos. Era isso, no fundo, que Trump queria, porque Trump, em determinada altura, disse que a Europa não era propriamente um amigo em termos comerciais apesar de Biden não o dizer, está a pôr isso em prática. E a Europa está a ir na estratégia americana que vai diminuir muito a competitividade da indústria europeia e vai causar sérias dificuldades ao funcionamento do complexo industrial alemão. Esta guerra, pelos vistos, está para durar. Parece que nenhuma das partes tem interesse em lhe pôr fim. E quem vai sofrer é, repito, o povo ucraniano, que morre, que é desalojado das suas casas, que passa fome, frio e, além do povo ucraniano, são os grandes países europeus, nomeadamente a Alemanha, aqueles que têm beneficiado do baixo preço do gás russo. A Alemanha barafusta contra o corte, mas, afinal de contas, o que é que eles querem? Se aplicam sanções de todo o jeito contra a Rússia, querem que a Rússia dê a outra face? É perfeitamente ridículo aquilo que a propaganda ocidental diz. É importante que se reflita que as negociações devem ir para a frente e não devemos estar neste impasse que tanto prejudica o povo ucraniano como prejudica o povo europeu, os povos europeus, em particular os alemães. Falaremos agora do Brasil. O Brasil, que é tema obrigatório, porque o Brasil vai ter eleições em breve, vai ter na próxima semana a comemoração dos 200 anos de independência. Numa carta dirigida pelo príncipe Dom Pedro ao seu pai, o rei Dom João VI, em 1822, o príncipe Dom Pedro dizia que Portugal era um país de quarta categoria e completamente dependente, e que o Brasil era um país de primeira categoria e independente. Não é verdade isso atualmente. Portugal, neste momento, a nível mundial, é um país desenvolvido, é um país que está entre os países de primeira categoria. E é um país que tem uma independência que não tem o Brasil. Apesar de estar integrado na União Europeia e na NATO, a verdade é que tem uma independência que não tem o Brasil, que é economicamente e socialmente dependente dos americanos. E o Brasil, apesar da sua independência, e ao contrário do que dizia Dom Pedro, seu primeiro imperador, não é um país de primeira categoria, não é um país independente ainda hoje. Com a agravante de que parece que as classes dominantes não querem abdicar do neoesclavagismo. A quantidade de pobres, a quantidade de miseráveis, a quantidade daqueles que passam fome no Brasil é absolutamente indecorosa. E este presidente, Jair Bolsonaro, que tanto fala contra a corrupção, a verdade é que ele próprio e os seus filhos e a sua família, que têm tido empregos públicos e não se conhece nenhuma atividade a não ser empregos públicos que não são grandemente remunerados, têm uma fortuna enorme, nomeadamente em imóveis. Contam-se mais de 100 imóveis na posse do presidente e dos seus familiares, e grande parte desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo. Nós sabemos o que é que significa o pagamento em dinheiro vivo. Em Portugal
proíbe-se o pagamento da compra de imóveis em dinheiro vivo. Tem que se comprovar, quando se compra um imóvel, a forma de pagamento. Ou por cheque, ou por transferência bancária. No Brasil, não. Permite-se o dinheiro vivo, isto é, permite-se o branqueamento de capitais, permite-se a corrupção, permite-se a fuga ao fisco, permite-se todo o tipo de fraude que pode ser feita através do pagamento em dinheiro ao vivo. Claro que Bolsonaro não justifica nem de longe nem de perto tanta riqueza. E ele, que se diz paladino da luta contra a corrupção, está nele a grande corrupção que graça no Brasil, o princípio da grande corrupção que graça no Brasil. Com Bolsonaro, o Brasil é um país dependente. As tentativas de Lula da Silva e Dilma Rousseff de tornarem o Brasil um país independente não tiveram êxito, porque o atual presidente americano, Joe Biden, e Barack Obama levaram a cabo o golpe contra Dilma que levou Bolsonaro ao poder. Esperamos que o povo brasileiro, no dia 2 de outubro, reflita na necessidade de independência, na necessidade de progresso, na necessidade de se libertar de uma classe de detentores da riqueza todo-poderosos, mas que ainda não se afastaram de uma mentalidade esclavagista, que o povo brasileiro reflita nisso e, no dia 2, vote pela libertação do Brasil e pela saída de Bolsonaro do poder. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que baixem o seu aplicativo.